Olá, muito bom tê-los aqui comigo novamente, doutora Aparecida Defante e doutor Francisco Nazaré. É uma honra tê-los aqui conosco, disponibilizando o tempo de vocês, que eu sei que é difícil, que ainda estamos trabalhando e ao mesmo tempo fazendo o webinar, mas muito feliz de vocês estarem aqui, podendo nos brindar com o webinar Contratação de Empresas de Reforma de Fachada nos Condomínios. Então, ambos vão mencionar sobre esse tema, e eu vou colocar apenas aqui um pouquinho o currículo desses nobres colegas, porque são vastos o currículo deles, mas senão nós não iríamos dar prosseguimento aí ao webinar. Então, a doutora Aparecida Defante é arquiteta e pela UF ela fez arquitetura e urbanismo, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de avaliações e perícias, responsável e proprietária da empresa MA Arquitetura. E também o nobre colega Dr. Francisco Nazaré, advogado, diretor fundador da Cifra Administradora de Condomínios, delegado da OAB Niterói do Rio de Janeiro e membro do CRC do Rio de Janeiro. Isso é só um pouquinho, para que vocês entendam a competência dos colegas para discorrer do webinar hoje. Vou repetir o tema: contratação de empresa de reforma de fachada nos condomínios. Então, farei algumas perguntas e direcionarei a quem vai falar. A primeira vai ser o Dr. Francisco Nazaré. A importância da elaboração de um contrato de prestação de serviços, lembrando a todos que é contratação de empresa de reforma de fachada nos condomínios. Então, teremos com certeza uma aula e não um webinar aqui, com a competência de ambos os colegas que discorrerão desse tema, que é difícil de ser encontrado, pelo menos da minha parte. Eu trabalhando na parte imobiliária, é difícil eu verificar em que as pessoas comentem, os profissionais, sobre discorrer sobre as reformas de fachada. Então, acho que o conteúdo vai ser muito enriquecedor para todos nós, inclusive a mim, que vou aprender com certeza bastante. Primeiro, muito honrado com o convite da doutora Vânia Baeta, minha colega da Comissão de Direito Condominial da ABA. Um prazer tá inaugurando esse novo formato em 2021, me sinto muito honrado. Um grande prazer estar novamente com a minha grande amiga Aparecida Defante, que é companheira de várias lutas, companheira do programa Condomínio 40 Graus, companheira do grupo de síndicos de Niterói. É um grande prazer. Eu sempre tento orientar meus clientes que o contrato é a base de tudo. O contrato é onde você define a regra do jogo, onde você define os prazos, as responsabilidades do contratante contratado, e tenta especificar no máximo o que vai ser feito aquela obra. E uma obra de fachada é uma obra de grande importância e que pode, se não tiver tudo especificado, consequências drásticas, tanto para o contratante como para o contratado. Então, não estou puxando a sardinha, não estou fazendo propaganda de advocacia, apenas orientando que cada um dentro da sua área. Precisa de um engenheiro responsável pela obra? Precisa. Precisa também de um advogado para elaborar um contrato de forma correta? Também precisa. A maioria dessas empresas, elas não têm um contrato definido, ela não tem um contrato pronto. Como eu trabalho também com administração de condomínio, com assessoria jurídica para condomínio, normalmente eu estou pelo lado do condomínio e acabo tendo que trabalhar pelo contratado, não pelo contratante. Acabo, para dar segurança ao meu cliente, eu acabo tendo que elaborar um contrato. Há pouco tempo, em Maricá, nós começamos uma obra de R$700 mil num condomínio em Maricá. Então, eu tive que elaborar todo o contrato para botar o organograma de obra e tudo mais. Tive que pedir auxílio também de um engenheiro, para entender o que era o fluxograma daquela obra, porque, apesar da parte jurídica, nós temos que conciliar também várias funções. O nosso amigo Francisco Egito, o nosso presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA, ele sempre fala que a administração de condomínio é multidisciplinar. Tem que ter a presença do contador, tem que ter a presença do advogado, tem que ter a presença do engenheiro, porque tem que nos auxiliar em várias funções de vários fornecedores. Então,
eu sempre digo, a importância do contrato é essencial para qualquer tipo de prestação de serviço, não tão somente da obra de fachada. Ele é essencial. Sem ele, não se pode nem começar a obra. Perfeito, então. Vou também continuar com o doutor Francisco Nazaré agora para a segunda pergunta. Seguro de vida dos funcionários. Nos coloque um pouquinho dessas informações, Francisco Nazaré, da sua experiência. Olha só, a minha grande preocupação é sempre proteger o condomínio e o síndico de qualquer responsabilidade civil, trabalhista, criminal. Então, o seguro de vida, ele tem que ter de todos os funcionários que vão trabalhar naquela obra. Por quê? Como é um trabalho em altura, é um trabalho de alto risco. Mesmo eles obedecendo todas as regras de segurança do trabalho, que a minha colega Aparecida Defante depois vai especificar, pode acontecer algum incidente de ordem climática, um acidente que não está previsto, né? E uma indenização de morte acidental, quem é responsável é o contratante e o contratado. Né? O contratante, o empregador daquele funcionário ou a empresa que contratou temporariamente um autônomo para prestar o serviço, ele fica responsável por aquela indenização. E isso a gente tem que proteger tanto o contratante como o contratado e exigir que todos aqueles que vão trabalhar na obra, nem que seja por uma hora, tem que ter o seguro de vida. Né? Se não tiver o seguro de vida, isso pode acontecer em 10 minutos. Ele pode subir, cair lá de cima, ter um mal súbito, vinha morrer, vinha falecer, um sinistro de morte, um sinistro de invalidez permanente, e sendo seguro, garante, não tendo seguro, você pode quebrar a empresa e pode quebrar o condomínio. Então, o seguro é a condição sine qua non para aquele funcionário adentrar na obra. Perfeito, Francisco Nazaré. Continuo com você. Diz para a gente, por favor, o seguro da obra. Olha, é tão importante quanto o seguro de vida. Por quê? Gente, vocês imaginam um prédio de 30 andares que o alpinista deixa cair uma colher de pedreiro. Você imagina em que velocidade, em que tamanho e o peso que ele vai cair embaixo no condomínio. Imagine vir acidentar uma pessoa e pode levar ao óbito, pode levar a uma invalidez permanente, pode levar a uma lesão corporal grave. Então, o seguro de responsabilidade civil da obra, ele é essencial, porque acidentes acontecem. Acidentes acontecem aonde? Principalmente em obras. As estatísticas é grande. Quando é uma obra no térreo, pode acontecer acidente. Mas me imagine uma obra em altura. Eu dou um exemplo, que eu sou síndico do condomínio Quality Office ali no centro da cidade, em Niterói, para quem não conhece Niterói. No meio de umas chuvas torrenciais, caíram 4 granitos, pedras enormes da fachada do último andar. Sorte que foi na madrugada. Mas eu tive que fazer uma obra de recuperação da fachada, repor os granitos e parafusar todas as outras peças. Olha, tive que tomar todas as precauções cabíveis. Tive que contratar uma empresa para botar o aparalixo de metálico, para se acontecesse algum acidente, o aparalixo estava protegendo quem estava passando. Tive que contratar aquela rede, que é uma vez só que usa e acaba. Né? Então, essas precauções, que a Aparecida vai explicar na parte técnica, né? Essas precauções são devidas. E assim mesmo, você ainda pode sofrer algum acidente que, além de você prever tudo, você não consegue adivinhar o que vai acontecer. E o seguro é para isso, justamente para aquelas coisas que não foram previstas, que aconteceu. Se a gente não pode repor uma vida que foi ceivada por um acidente, pelo menos a gente não vai ser responsabilizado financeiramente por aquele acidente. Então, o seguro é essencial para o começo, meio e fim de uma obra. Obrigada, Nazaré. Ainda continuando com você, por favor. Diz para a gente sobre o risco trabalhista para o condomínio. Diz quais são as consequências dessa situação. Por favor. Vamos supor que nós contratamos uma empresa de engenharia de grande porte e que essa obra de fachada vai custar aí 300, 400 mil reais, e essa obra de fachada ela vai durar aí um ano e meio, né? Temos obra de recuperação estrutural e vai estar ali 20, 30 funcionários trabalhando. Então, o síndico ele não pode descansar e achar que a responsabilidade dos funcionários daquela empresa é tão somente do empregador.
né? Afinal de contas, ele está terceirizando o trabalho daquela empresa e a mão de obra daquela empresa. É claro que muitas empresas dessa de fachada, geralmente as obras são poucas, rápida, é obra de um mês, o grande percentual dessa forma. Essas empresas usam um artifício legal, não é ilegal, de contratação de autônomos. Autônomos esses registrados, até na prefeitura que a gente chama de MEI, que é o microempreendedor. Né? Então, tem risco trabalhista? Até tem, porque até o próprio MEI ele pode, amanhã ou depois, tentar buscar o vínculo. Cabe ao contratante, condomínio, através do seu contrato, que a gente volta ao tema inicial, através do seu contrato de prestação de serviço, delimitar essas cláusulas e colocar a regra do jogo. Se ele for MEI, que apresente o contrato de prestação de serviço entre o contratado e o MEI. Se ele for funcionário, o condomínio tem que ter o controle da ficha de admissão, do ASO, de todas as... O que é o ASO? É o atestado médico ocupacional de admissão, né? Tem que ter a cópia da carteira de trabalho, tem que cobrar mensalmente que ele foi pago o contra-cheque dele, se foi pago vale alimentação, se for exigido pelo Sindicato da Construção Civil, se foi pago fundo de garantia, se foi pago vale transporte. Por quê? Porque se esse funcionário trabalha 6 meses e daqui a pouco o condomínio foi negligente, não pediu essa documentação, acabou a obra, a empresa vai embora, daqui a pouco chega 6 meses depois uma ação trabalhista botando o condomínio como responsável subsidiário daquele período que trabalhou. Então, isso vai pegar de surpresa, aí contrata um advogado trabalhista. O advogado trabalhista não tem nenhum subsídio para defender. Por quê? Porque o condomínio foi negligente na guarda dos documentos. Não exigiu os documentos trabalhistas daquele funcionário no período que ele trabalhou na obra. Então, o contratante ele tem que ter responsabilidade e tem que ter a guarda, tem que ter o zelo de guardar e exigir todos os documentos necessários, como o empregador fosse. Por quê? Porque a responsabilidade também é dele. Porque se a empresa quebrar, quem paga vai ser o condomínio. Então, daqui a pouco, você pagou aí 100, 200 mil a empresa foi embora, quebrou, o dono foi para Miami, nunca mais ouviu falar. Aí aparece, depois dos 200 mil, mais 30, 40 mil de pagar de verba trabalhista, aonde o condomínio mal pode se defender. Porque não tem folha de ponto, não tem documento, não tem nada. É só ir para ação para tentar fazer um acordo de parcelamento. Entendeu? Então, a guarda é essencial. Isso a gente está falando do tema fachada, mas isso também se resume a todos os funcionários que adentrarem para prestarem serviço, nem que seja de forma terceirizada. Mas o condomínio tem que ter o cuidado de ter a guarda, e não só a guarda, a fiscalização para ver se está pagando o salário da categoria, se está pagando todos os impostos, se está pagando todos os benefícios. Então, essa responsabilidade subsidiária é muito importante. E na hora da contratação, o condomínio, na maioria das vezes, ele só visa o preço. E nem sempre o melhor preço é a melhor contratação. Perfeito. Ok? É verdade, é verdade. A gente fica olhando realmente em relação a isso, a preço, né? Então, até é norma nos condomínios realmente não contratarem, pelo menos aqueles que eu conheço, o preço mais baixo, exatamente para não correr esse risco. Passar a pergunta agora para a doutora Aparecida Defante. A importância do técnico responsável pela obra, doutora Aparecida. Fale a senhora como arquiteta, né? Expert nesse assunto, discorra aí para a gente sobre essa pergunta que eu acabei de colocar. A importância do técnico responsável pela obra. Lembrando... Agradeço a oportunidade, né, de estar participando. E, assim, como o doutor Francisco falou, se você não tiver um seguro, os riscos são muito grandes. E nesse seguro tem que dar garantia para o contratante, mas para o contratado. E a responsabilidade dessa empresa, ela vai também passar por aqueles que estão ali junto, no caso, o engenheiro de segurança. Né? Você tem que ter um engenheiro de segurança ou um técnico de segurança, pode até acompanhar a obra um técnico de segurança. Porém, são muitos detalhes. Você num prédio, você não tem só a fachada de frente, você tem os prismas internos, né?
tem o posto do elevador, então tem a laje do condomínio, a caixa d'água lá em cima, que são alturas, né? A gente fala trabalhos em alturas. A partir de 2 metros de altura, você tem que usar o cinto de segurança. O cinto de segurança, esses equipamentos de proteção, eles têm as NBRs, NRs específicas, né? E o que norteia, de fato, é as NRs e NBRs, que vai nortear esse trabalho em altura. Porém, tem que ter um especialista ali olhando. Você tem, às vezes, até o teste de percussão iniciando um trabalho. O teste de percussão, ele não é obrigatório, mas eu já fiz vários laudos depois da fachada pronta, onde foi feito um teste de percussão, aí mapeou aquele prédio todo lá com X, bolinha, deixou o prédio bem feio, né, com aquele aspecto feio, e depois foi feita a obra, e por terceiramente, e lá na frente, a contratante não ficou satisfeita, que foi o condomínio. Viu que desplacou, caiu, quase se acidentou, né? Quase houve acidente, e foi necessário fazer um laudo. Então, existem várias importâncias nesse processo, e aí a figura do responsável pela obra não é o empresário, não é o dono da empresa. A responsabilidade, ele é responsável pelo empreendimento, mas a responsável, assim, técnica é um engenheiro de segurança, pode ser um arquiteto, um engenheiro, mas de preferência que tenha a engenharia de segurança, porque o engenheiro de segurança, ele faz 1 ano e meio, 2 anos de pós, para que estuda todos os riscos, né? Toda a legislação, todas as NRs, NBRs, a legislação municipal, no caso aqui, a legislação municipal de Niterói, ela tem uma importância, porque envolve, além dos riscos, envolve também barulho, sabe? Envolve marquise. Olha, Niterói tem muita marquise. E quando chove, uma outra cai. Cai um pedaço aqui, cai um pedaço ali. E a prefeitura vem notificando, né? E tem essa exigência de você ter um profissional para cuidar dessa fachada, porque aí o profissional que está subindo, né, que é o rapaz que vai trabalhar pendurado, já é um outro profissional com um aspecto diferenciado dos profissionais que trabalham no chão. O pessoal que trabalha no chão, o colaborador que trabalha no chão, ele tem risco, tem, todos nós temos riscos, mas é diferente. Como o doutor Francisco falou, o trabalho em altura é um risco vinculado à chuva, à ventania, a equipamento mal colocado. Uma dessas situações de risco, ancoragem. Também é um outro fator aí, é onde você vai ancorar essa corda. Nunca será uma corda só, serão 2, tem que ter o cinto de segurança. Até a bota, ela tem que ser uma bota onde o bico tem que ter um bico especial, não pode ser qualquer coisa, porque quando o vento dá, ele bate com o bico da bota na parede. E se o prédio já tem uma patologia, essa fachada já tem uma patologia, e aí essa patologia põe em risco a fachada, poderá pôr em risco também o trabalhador, aquela pessoa, aquele colaborador. E aí essas ancoragens lá em cima, na caixa d'água, ou até na própria fachada, porque o prédio, às vezes, ele tem um afastamento, aí ele tem que ancorar em cima e tem que ancorar também no meio da fachada, para conseguir acessar. É esse termo, ancoragem. Então, tem os olhares que vai ser preso ali, o cinto de segurança, nunca pode ser uma corda só, não pode ser um trabalhador. Então, esses detalhes, tem que ter o engenheiro ali de segurança observando isso tudo, porque vai evitar o prejuízo maior, como foi colocado pelo doutor Francisco, o prejuízo de seguro da vida, do patrimônio, de você danificar um carro, primeiramente a vida, né, que é mais importante, depois se você tem o patrimônio, carro, a construção, pessoas que estão passando ali, a laje que despencou, é isso. Perfeito, Aparecida. Quantas informações, né? Quanta relevância que você nos posicionou. Ainda com você, Aparecida, nos discorre sobre a habilitação do profissional para trabalhar em alturas, NR35. Né? Discorre para a gente, por favor, de forma mais que possamos entender do que se trata isso. Né? Então,
Um detalhe, para esse colaborador que vai subir, como o doutor Francisco, você pode ter uma obra pequena ou muito grande, uma obra de 1 mês, 1 semana, ou pode ter uma obra de 1 ano e meio, 2 anos. Esse profissional ele tem que estar formado, ele tem que ter uma carteira habilitada. São 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. A gente não vai entrar em detalhe sobre essa formação, porque tem muitas nuances. Sim. Mas o nível 1 é o que atende os condomínios, é que atende a área predial urbana. Esse nível 1, o rapaz tem que ter pelo menos 8 horas e 32 horas de experiência de prática. São 8 horas de técnico e 32 horas fazendo, realmente praticando o alpinismo. E ali ele vai obter todas as informações de risco, de segurança, como se prevenir, sobre a questão do EPI, tanto o equipamento de proteção individual como coletivo, né? E aí, o nível 1, ele contempla esse trabalho em altura em condomínios na área urbana. O nível 2, que é mais especializado, são com mais horas, e o nível 3, que aí a pessoa que tem segundo grau tem que ter uma formação bem superior para poder trabalhar em offshore, em caldeiras, em áreas mais industriais. Perfeito. Obrigada, Aparecida. Ainda com você, por favor, doutora Aparecida Defante, a importância de ter um engenheiro acompanhando a obra e não somente assinar ART e RRT. Qual a diferença de ART e RRT, para que nós possamos entender melhor. Pois eu vejo muito, já foi mencionado aí, da obra não ocorrer de forma completa e o contratante ficar nas mãos daquele contratado ali, da empresa, mas só que a empresa, ela não pode trabalhar sozinha, você tem que ter um engenheiro, mas você tem que ter, esse engenheiro, ele vai ser o responsável, o técnico, ele vai orientar toda essa dinâmica do trabalho em fachada. Porque envolve içamento, né? Você vai içar algum material, você vai içar peso. Tem que ter esse engenheiro orientando. E aí, esse acompanhamento, ele não pode ser só no primeiro momento, ele não pode ser pro forma, ele não pode ter uma assinatura. E o que nós estamos vendo é muito isso. Alguém assina um papel, ninguém sabe quem é esse engenheiro, ninguém sabe quem é esse arquiteto. Quem é essa pessoa? Ele não aparece na obra. Uma pessoa que ficou mais entendido na questão da trabalho em altura, resolve abrir uma empresa. Eu conheço vários. Resolve abrir uma empresa e pede alguém para assinar. É um risco imenso, imenso, porque você vai ter ali, amarrando a corda no cabo do elevador, no motor do elevador, amarrando a corda numa parede de tijolo, de alvenaria. Olha, isso aí é um risco muito grave. Por isso, ter uma pessoa que acompanhe do início ao fim, para você ter esse acompanhamento. E eu vejo também que algumas empresas, elas vão embora, elas abandonam, porque um trabalho de fachada, por exemplo, em pleno verão, que a gente vê agora, é um calor, às vezes o contrato é mal redigido e até a própria empresa não consegue montar o planejamento, uma planilha de custo, uma planilha de orçamento para que seja feito adequadamente, para que ele tenha lucro. Aí, quando esse trabalho fica muito volumoso, ele vai embora. O condomínio, por sua vez, buscou o mais barato, às vezes isso é ruim, isso é muito ruim, é uma ideia que muitos síndicos fazem isso, né? Eles querem um preço mais acessível, até porque o condomínio está passando por uma dificuldade assim, não tem, né? Às vezes é condomínio pequeno, e o pedaço da marquise está caindo, mas isso tem que ser repensado. Eu acho que as pessoas têm que começar a repensar, fazer fundo de caixa, né? Fazer uma poupança reservada só de obra, para que possa, de fato, você ter um profissional, você ter uma empresa que tenha essa compostura, esse planejamento, tem um segmento desde o início, meio e fim. É verdade, verdade. As suas colocações foram também muito boas. Na ponta do lápis. Entendi. Voltando à parte jurídica, doutor Francisco Nazaré, por favor.
responsabilidade civil e até criminal do síndico e do condomínio na contratação de profissional não habilitado. Quais são essas responsabilidades civil e criminal, né, que pode aí trazer bastante problema para o condomínio, né, e para os condôminos também, né? Vamos lá. Marco uma assembleia, sou síndico, tenho que fazer a reforma do meu prédio porque estou apavorado, está caindo as pastilhas e pode ocasionar um dano. Né? Esse dano pode gerar uma responsabilidade civil e criminal. Por quê? Se cair uma pastilha lá de cima, matar alguém, eu vou responder na parte civil, na parte indenizatória, e vou responder criminalmente porque eu tinha que conservar o meu prédio, não conservei e posso ser indiciado e processado como uma lesão corporal culposa ou até dolosa, né? Porque eu assumi o risco de um dolo eventual, né? E se houver um sinistro e que a pessoa vier a falecer, vier a óbito, aí é um homicídio culposo ou doloso, dependendo do inquérito policial a ser produzido pela autoridade policial e a denúncia feita pelo Ministério Público. Então, nós temos que ter muito cuidado em preservar a conservação do nosso prédio para evitar esse tipo de coisa. Hoje, muitas empresas de engenharia usam até o artifício do drone. Fisicamente, né? O que é o teste de percussão? É aquele cara que vai lá com o martelinho, vai lá batendo para ver se vai cair alguma coisa, vai ver se vai soltar alguma coisa. Esse é o teste de percussão, né? E tem muitas empresas que, claro, que o martelinho, o cara que está ali, ele é muito mais habilitado, tem muito mais precisão do que o drone, mas o drone também te dá uma imagem que o engenheiro, olha só o que eu estou falando, o engenheiro ou o arquiteto vão ter condições de olhar o estado daquela estrutura do prédio. Não é um pedreiro, sem desmerecer o pedreiro é o executor. Quem estudou na faculdade foi o engenheiro e o arquiteto, para olhar aquela imagem e ver a que nível. Quando a Aparecida usa o termo patologia, aí a gente pensa assim, é patologia? Mas patologia não é coisa de médico? Não. O prédio também fica doente. Então, a patologia é a doença do prédio. Quando ela fala em patologia que pode levar até o profissional a ter um acidente, porque se ele não souber aonde ele está subindo, ele vai aparar o pé dele no reboco que está caindo. Vai cair ele é reboco. Né? Então, isso é bastante interessante. Então, eu estou falando do aspecto de responsabilidade civil e criminal, que é um tema que a gente teria que fazer pelo menos umas 4 palestras com certeza. De responsabilidade. Né? Nós temos a responsabilidade civil antes da obra, durante a obra, na contratação da obra e no final da obra. Porque tem empresa não habilitada, tem profissionais não habilitados que, em vez de consertar, piora a situação da patologia do prédio. Vai fazer coisa errada, vai botar uma pedra que não vai suportar aquele peso, porque ele não tem técnica. Ele não estudou para isso. Se ele não estudou, ele vai botar qualquer material inadequado. Né? Então, nós temos que ter cuidado. Primeiro, que um cirurgião não entrega a operação na mão do enfermeiro. Né? Exatamente. O arquiteto pode entregar a reconstrução de um prédio, a reforma de um prédio na mão de um técnico. Não. Ele tem que mandar executar, mas ele tem que conferir. Né? O instrumentador, na hora de uma cirurgia, ele tem a responsabilidade de entregar o instrumento na mão do médico, mas quem vai manusear aquele instrumento é o médico. Então, ele estudou para isso. Né? Ele não vai mandar o instrumentador cortar a barriga, não vai. Né? Então, cada um dentro da sua função técnica, cada um tem importância dentro da sua função. E o síndico tem que ter o assessoramento devido para não contratar pessoas erradas. Sim. Será que o síndico sabe o que é uma NR35? Será que ele sabe pelo menos o que é a sigla? Né? Diz aí, Aparecida. A sigla é a notificadora. Doutor Francisco, eu queria fazer um adendo à sua colocação. O drone, ele não vai identificar o soncavo
quando você bate com o martelo e aquele som oco, cavo, ele não faz isso. Então, o drone é bom e é ruim. O drone é bom porque ele vai entrar nos lugares que o homem não consegue, que o colaborador não consegue acessar. Nós temos casos que os prédios são muito altos ou tem muitas construções em cima, né, na parte alta, que a pessoa não consegue acessar ali naquele momento de teste. Então, o drone vai fazer esse trabalho. E ele vai conseguir filmar. E essa parte é legal. Ele vai filmar tudo. Então, você tem uma amplitude. Você tem contextualiza esse trabalho. Né? Não é um instrumento completo, foi o que eu falei. Nada substitui o ser humano, né? Mas é uma metodologia que está sendo usada, moderna, e que não tem sua eficácia completa. Né? Então, o alerta para os síndicos, para o contratante, procure profissionais gabaritados, não vão pelo preço. Doutora Vânia Baeta, eu fico muito apavorado com o que está acontecendo no mercado condominial. 90% das contratações são de profissionais não habilitados. É verdade. Né? Então, outro dia eu falei para um síndico e ele falou a seguinte coisa para mim: doutor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, eu só tenho 33 anos de administração de condomínio, eu sou síndico há 15, já fiz várias obras, nunca aconteceu nada. Aí eu falei para ele, respeito a sua colocação, eu conheço um velhinho de 98 anos, ele nunca morreu ontem. Até aquele dia que aconteça. Exato. Deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Se o prédio for do senhor, muito que bem. Mas quando o senhor administra patrimônio de terceiros, é muito grave. É uma responsabilidade. Né? O senhor não está administrando. O senhor é sócio da coisa chamada condomínio. Eu tenho essa definição muito latente quando eu comecei a estudar condomínio. O condômino, ele é sócio da empresa chamada condomínio, aonde ele elege um representante legal em comparação à sua empresa. Mas ele não tem relação de consumo, ele é dono. Então, o síndico, ele tem mania de achar que ele é o coroné, né, do tempo antigo. Não, ele é só o gestor. Ele não é síndico, ele está síndico. Né, e que pode mudar a qualquer momento. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, porque uma contratação errada, ele vai gerar um prejuízo e uma obrigação por demais dos comunheiros. Além dele também pode ser processado pelos comunheiros no excesso ou na omissão da contratação. E ninguém pode alegar desconhecimento legal para cometer um erro. Ele tem que buscar assessoria para que ele não cometa o erro. Entendeu? Então, essa é o alerta da responsabilidade civil e o pior, a criminal, né? Porque a criminal ainda também, advogado criminalista, é muito caro, né? Então, a liberdade é o nosso bem maior, só não é superior ao bem da saúde que a gente está vivendo hoje em momento de pandemia, né? Mas a nossa liberdade é um bem muito precioso. Então, a gente tem que ter cuidado que ser síndico não é para qualquer um. Tem que assistir as lives da doutora Vânia, tem que fazer os cursos para poder ficar mais esperto na função, entendeu? Porque é verdade. Não é atualmente não é coisa para amador, não, tá? Não. Com certeza. A capacitação A capacitação é de suma importância, até porque, como você bem disse, né, Nazaré, estamos tratando o síndico e nós também, como advogados, com vidas, né, uma grande responsabilidade. Também continua com você, Nazaré, que ainda continua a parte jurídica. Contrato de longa duração exigir CTPS dos funcionários. CTPS é carteira de trabalho, né, é a sigla. Então, qual a importância dessa pergunta, obviamente, para você discorrer para a gente, e que deixa de até ser uma resposta, deixa não, né? É uma resposta em relação à complementação do anterior, pelo menos no meu singelo entendimento, né? Mas, realmente, a habilitação é de suma importância.
né, o contrato de longa duração e exigir carteira de trabalho dos funcionários. Né? Coloca para a gente, por favor, Francisco Nazaré, essas colocações na base jurídica, né, que a doutora Aparecida Defante está falando mais a parte administrativa em si. Né? Vamos então, doutor Francisco Nazaré. Sim, eu só quero complementar, doutor Francisco, porque o contrato para o condomínio, para o síndico, para o dono do prédio, né, que a gente fala, o dono são todos os moradores, né, os donos são todos os proprietários, e isso é muitas vezes negligenciado pelos próprios. Eles acham que quem tem a responsabilidade principal é só o síndico. Não é. Todos nós que moramos em condomínio, ele tem sua parcela de responsabilidade, porque ele tem o patrimônio. E na medida que uma fachada, e a caixa d'água, telhado, essa parte de fachada, trabalho em altura, envolve o telhado, a caixa d'água, onde ele vai ter a água que vai distribuir naquele prédio, né? Então, é importante também não só ver esse lado do condomínio, do contratante, mas do contratante, mas também do contratado. O contratado, por sua vez, quando é uma empresa séria, quando esse contrato ele tem uma organização ali, de forma que também proteja a empresa, porque a empresa, a gente sabe que é difícil trabalhar, a gente tem muitos impostos, né? Muitos encargos, e para você conseguir cliente é difícil. Então, a empresa também, ela tem que a legislação, ela tem que também observar isso para a empresa. Da empresa fazer certo e se consolidar, porque o contrato, ele é das duas partes. As duas partes estão envolvidas ali, né? O contratante e o contratado. No caso da empresa, é também saber que ela tem direitos e deveres, né? Ela tem ali os itens em que ela é responsável civil e criminalmente também, mas não pode ser abusiva a parte para a empresa, senão ela não consegue trabalhar. A gente não pode perder esse ponto em que a empresa também precisa trabalhar, você precisa da empresa para contribuir nessa manutenção de fachada, porque a gente vive numa cidade muito verticalizada, então nós precisamos dessas empresas de fachadas, porém precisa ser organizada, ser mais técnica, ela tem a tecnicidade aí, envolvendo o trabalho dessas empresas, do engenheiro ali envolvendo, tomando conta desse trabalho desde o início até o fim, e que o final seja registrado, que você tenha um documento do aceite de final de obra, que ninguém, às vezes a obra acaba e fica um trecho lá pela metade, o síndico fica reclamando porque aquela empresa foi embora, deixou de pintar um trecho, depois deixou de recuperar umas áreas, e ele vai embora. Então, esse final de obra também é importante, você ter aí um documento registrando a saída da empresa, que o síndico ou o dono desse empreendimento, né, quem está pagando, está satisfeito. Isso muitas vezes as pessoas não tomam conta disso, vai ficando, quando vê, vai embora. E aí fica um monte de trechos sem fazer, ficam partes do serviço sem fazer. E aí a empresa geralmente não dá garantia, tem a questão das garantias, que tem que constar no contrato. Sim. Essas garantias. As garantias elas são relativas de acordo com lei. Você não pode ter uma garantia de 5 anos para uma pequena obra. Aí de 5 anos é mais para obras novas. Então, cada parte da construção, cada área, você tem determinadas especificações legais sobre garantia. Né? Se você vai fazer uma pintura, é um tipo de garantia. Se você vai fazer uma impermeabilização de caixa d'água, de laje, de da área de lazer, essas garantias são muito variadas. Aí é que entra a parte legal do doutor Francisco. Aí entra salvaguarda tanto o direito do empreendedor como de quem está contratando. Perfeito. Obrigada pelos esclarecimentos. Doutor Francisco Nazaré, por favor.
Retomando então, né? O contrato de longa duração, exigir carteira de trabalho dos funcionários, né? Por favor, nos coloque essas ponderações, parte jurídica, né? Que a Aparecida, ela nos falou da parte administrativa. Eu dei uma prévia da abordagem, né? Mas o que a gente tem que fazer? Administradora de condomínio, quando a gente chama administradora, é um nome mais moderno, né? Porque eu sou contador há 33 anos, né? E meu primeiro condomínio foi o condomínio José Pansetti, o marinheiro pintor, lá em São Gonçalo, né? Eu, filho de um operário da Marinha de Guerra do Brasil, né? E foi quando eu tive o meu primeiro quarto, com 20 anos de idade, né? E fui morar todo feliz no início de Itaúna, em São Gonçalo, quem conhece Itaúna. Foi no condomínio da Marinha e quis Deus que 3 anos depois eu me formasse, eu já estava na faculdade, me formasse em contabilidade, o síndico me deu esse condomínio para administrar, né? E não era para administrar naquela época, era contabilidade de condomínio. Então, o administrador de condomínio, ele perdeu um pouco a essência, né? Estou saindo um pouco do tema, mas só para explicar, é contabilidade de condomínio, né? Então, o que a administradora tem que fazer? A administradora, dentro das suas funções, ela também tem que fiscalizar a documentação das empresas contratadas, justamente para não ter aquele risco subsidiário que eu falei anteriormente na Justiça do Trabalho. Então, obras de longa duração, o que eu considero obras de longa duração? A partir de 6 meses, né? Obra que vai demorar 1 ano e meio, eu acho um grande risco você trabalhar sempre com o MEI de forma contínua. Eu acho que o MEI ele pode ser usado, é legal, mas também tem que ter o controle do contrato de prestação de serviço da empresa com o MEI, que quase não tem. Você contrata o MEI, é por uma empreitada, vai lá e paga ele, você vai trabalhar 1 mês ou trabalha por hora, né? Mas também tem que ter um contrato de prestação de serviço para poder desvincular, né? Para poder ele não ter subsídio de requerer um vínculo trabalhista, né? De ter aqueles pré-requisitos da CLT que venha a ter o vínculo trabalhista. Então, o condomínio ele tem que se preocupar, sim, com a carteira de trabalho assinada da empresa que ele contratou. Então, ele tem que ter uma fiscalização no início, no meio e no fim da obra. Sempre exigir essa fiscalização. Quem vai fiscalizar isso? É a empresa contratada por ele de fazer a contabilidade, ou seja, a administradora do condomínio. A administradora não faz o departamento pessoal dos funcionários orgânicos do condomínio, ela também tem que conferir o departamento pessoal dos funcionários terceirizados. Seja ele terceirizado na área de limpeza, conservação e portaria, ou seja aqueles terceirizados de forma eventual, que tem um princípio, meio e fim. Então, o síndico tem que se preocupar, sim. O síndico não pode mais ter o amadorismo de se preocupar só com o valor da obra. Ele tem que se preocupar com a qualidade da obra. É aquilo que a doutora Ana falou, barato sai caro. Né? O síndico, em vez de arrumar uma solução, ele está criando um problema a longo prazo. Né? Porque se ele não fiscalizar, é uma poupança negativa. Uma hora vai vir essa cobrança na Justiça do Trabalho. Entendeu? Então, o síndico, ele é um gestor. Se ele não tem capacidade de ser gestor, ele estuda. Vamos fazer os cursos, vamos fazer as pós-graduações da ESA, vamos fazer os cursos do Aprimora, vamos fazer... Eu não estou fazendo propaganda aqui, não, eu só estou dizendo os locais em Niterói que a gente pode buscar um aperfeiçoamento. Né? O síndico ele tem que buscar aperfeiçoamento. Né? Eu fico muito feliz que no último curso que a gente deu, não vou falar qual é para não ser propaganda, mas tem gente que fez da primeira vez e está fazendo da segunda vez novamente. Né? Legal, foi presencial, mas agora está fazendo virtual. Então, a gente fica feliz porque eu fui contratado outro dia para uma assembleia onde eu vi a síndica usando a técnica do curso. Né? Então, quer dizer, e ela é uma senhorinha. Mas, gente, uma senhorinha que está preparada pra caramba, deu um show na Assembleia. Né? E eu falei para ela que eu fiquei bastante emocionado, que eu me emociono, eu sou chorão e eu trabalho com muito amor naquilo que eu faço, que foi uma das melhores assembleias de organização que eu já vi. Com relatório de tudo, com slide de tudo. É uma senhorinha de 60 e poucos anos, entendeu? De quase 70 anos, acho que tem mais de 70 ela. Mas fabulosa, sabe? E aí eu já falei para ela, olha, eu tenho poucas assembleias nas costas, eu acho que eu já passei de 800.
em 33 anos de experiência, né? Mas você vê que a técnica tem que ser usada. A técnica tem que ser usada nas pequenas decisões do síndico. A contratação de uma empresa para fazer uma fachada, por isso eu falei o tema da fachada, e a doutora Vânia Baeta, que muito me honrou ter aceitado esse tema, né, é um tema muito importante. E outra coisa, qual o condomínio que não vai fazer obra de fachada? Todos vão fazer no futuro, seja agora, no presente ou no futuro. Até o condomínio novo, que às vezes já começa inaugura já com problema de fachada, por erro de construção. Então, tem que assinar a carteira de trabalho, sim, na obra de longo prazo, para você ter maior segurança jurídica. E maior segurança jurídica para os dois, tanto para o contratante como para o contratado. Sim. Era isso. Sim. Obrigada, Nazaré. Nós temos muito a mania de falar nossas falas técnicas, juridiquês, só um acréscimo aqui, síndico orgânico, é aquele que é morador, o síndico morador, né, e não o profissional. Só para poder dar um esclarecimento àqueles que não conhecem essas palavras técnicas, né, que a gente menciona. Mas, Nazaré, continuando... O funcionário orgânico também é aquele que é contratado direto pelo condomínio, não é terceirizado. Entendeu? E agradeço aí a complementação, Nazaré. É sempre bom ouvir, porque também estou aprendendo. Né? Ainda com você, outra pergunta, por favor. Limitação de valores do MEI e limitação de números de funcionários. Entendo até que é uma complementação da resposta do que você já deu. Isso me deixa, eu quase não tenho cabelo, né? Mas me deixa sem cabelo. Gente, 80% das obras são feitas por empresas não qualificadas. O síndico acha que pelo simples fato de emitir uma nota fiscal, ele está garantido. Ele acha que está contratando uma PJ. Não, o MEI é autônomo, gente. Ele é um autônomo registrado onde ele emite uma nota fiscal de autônomo. Ok? Então, não pode ter essa dúvida. Autônomo não é PJ. Eu cheguei num prédio onde eu vi a placa de um prestador de serviço e o advogado desse prédio. Quando eu vi a placa, eu liguei para o síndico. Eu sou administrador, eu sou advogado. Aí eu liguei e ligar. Qual o problema com esse prédio aqui? Você contratou esse rapaz? Contratei. Eu podia ver, já pagou a primeira? Paguei 20 mil reais a ele de entrada. Ok. Tem a nota fiscal dele? Tá, ele é todo direitinho, apresenta a nota fiscal. Aí eu fui, peguei a nota fiscal, você podia mandar uma foto? Ó, quando eu olhei, MEI. Falei, rapaz, quem é essa senhora aqui que tá na nota? A senhora? Não é ele. Ele fez um MEI em nome da sogra. O MEI era de serviço de limpeza. Nossa! Então, o síndico mal vê qual é o cadastro que está no MEI. Se botar o nome ali, MEI, acabou. E ele estava fazendo trabalho de altura, doutora Vânia. E sabe qual era o valor da obra, doutora? Sabe qual era o valor da obra? 150 mil reais em 4 meses. Sim. Aí eu liguei para o síndico e falei assim, a obra foi barata? Francisco, o preço que eu peguei mais baixo foi 250. Consegui uma pinchincha por 190. Essa senhora já veio alguma vez aqui? Que senhora? Ué, a contratante. Não. Então como é que você contratou e pagou 20 mil reais a ela? Ele, pelo amor de Deus, não me deixa de cabelo branco. Vai, não, você tem que agora ir lá pagar uma promessa para Nossa Senhora e rezar para não acontecer alguma coisa. O que você me sugere? Falei, tem quantos funcionários trabalhando na obra? 5. Pode mandar para a obra, interdito. Mas por quê? Porque o MEI, ele é um limitador de 81 mil reais ano. Ele pegou uma obra de 190 para concluir em 4 meses. Já estourou o MEI dele, já dobrou. E ele tem 4 funcionários irregulares dentro da sua obra. Aí ele falou, aí o síndico já tem intimidade comigo, falou assim, e você agora virou mãe de Ná? Mãe de Ná não morreu? Como é que você pode prever isso? Eu falei, pela lei, o MEI só pode ter um funcionário. Se ele tem 5, 4 são irregulares. E outra coisa,
essa dona fulana aí que está assinando o MEI, ela é viva? Você conhece ela? Porque eu vi o endereço aqui, que eu fui no cadastro da prefeitura. A sede que botou como cadastro é Jardim Catarina. Ele é o MEI de São Gonçalo. Você vai ter coragem lá na casa dela cobrar uma indenização, tiver que pagar? Primeiro que você entrou em Jardim Catarina, perdeu os 4 pneus do carro. Gente, loucura. O que faz? Eu vou notificar ele como advogado, vou dizer que está suspensa a obra até que ela apresente um contrato em nome de uma empresa habilitada para fazer esse trabalho. Ele vai ter que ter RT ou RRT, com o engenheiro responsável, eu quero conhecer o engenheiro. Enquanto isso, parou a obra. Não. Entendeu? Aí, para mim, que eu era um advogado que estava querendo aparecer, né? E que nenhum condomínio exigiu isso, que ele já trabalhou. Aí eu falei, talvez não tivesse um advogado que entendesse da sua função. Né? Agora, se você acha que eu estou criando o caso, eu vou começar a construir prédio também, porque você está analisando o meu trabalho jurídico e você não sabe cumprir nem o seu como empreiteiro. Imagine quanto risco de condomínio. Aí ele tinha uma empresa, né? Ele apresentou a nota fiscal daquela empresa, nós refizemos o contrato, né? E ele concluiu o trabalho dele e foi obrigado a assinar a carteira dos outros 4 funcionários para trabalhar no prédio. Perfeito. Entendeu? Então, você tem que fazer com técnica as coisas. Não adianta contratar sem você ter a certeza daquilo que você está fazendo. Então, esse é o risco da contratação do MEI. O MEI, ele pode ser usado, ele é usado dentro de uma empresa séria de engenharia, é utilizado, sim, muitas das vezes, né, de forma legal, mas o MEI, ele está querendo substituir o engenheiro, ele está querendo substituir a empresa. E pela falta de preparo do síndico morador, né, e às vezes até falta de preparo do síndico profissional, dito profissional, né, porque síndico profissional não existe, né, apenas uma nomenclatura para separar o morador do síndico não morador, porque essa profissão não está legalizada ainda. Então, ele contrata, não usa profissionalismo nenhum na contratação, porque ele só está visando o preço. Então, há um alerta para o mercado condominial do Brasil inteiro. Gente, não contrate pelo preço, contrate pela técnica. Contrate, se vocês não sabem a quem contratar, pegue uma consultoria de um engenheiro, de um arquiteto e de um advogado. Verdade. Que aí eles vão te orientar quais são os pré-requisitos básicos para você iniciar a sua obra no condomínio. Gente, que senão você impermeabiliza a sua caixa d'água, você reforma ela toda, pinta, taca a água, ela explode. E aí, mata todo mundo embaixo. Entendeu, gente? Então, vocês têm que aprender a tratar o mercado condominial com a importância que ele merece. Tem condomínio que movimenta financeiramente 50 vezes mais do que uma empresa de médio porte. Sim, verdade. Doutor Francisco, um dos treinamentos da NR 35, e tem várias NBRs relacionadas a trabalho em altura. Quando a gente fala em altura, fala também espaço confinado. O condomínio, edílico, né? Ele tem espaço confinado, que são as cisternas e as caixas d'água. Às vezes você tem uma cisterna, 2 cisternas, às vezes até 6 cisternas no mesmo condomínio, quando o condomínio é muito grande. E aí vem essa questão técnica de você ter um profissional acompanhando, que jamais pode se entrar numa caixa d'água, numa cisterna, que a gente chama de reservatório inferior à cisterna, reservatório superior, que é a caixa d'água. Jamais pode entrar uma pessoa sozinha, porque esse ambiente é muito quente, esse ambiente com a química que o colaborador ali está usando para fazer a impermeabilização. São polímeros de alta complexidade para que se tenha uma pega rápida, para que se seque rápido, e tem uma química que exala um cheiro forte e essa pessoa pode desmaiar lá dentro. Então, se você não tiver, às vezes, apenas limpezas de caixa d'água, você tem que ter com limpeza de caixa d'água, não é comum você ter o treinamento
da NR35 falando sobre espaço confinado. Isso não é comum, a gente não vê. Mas para impermeabilização, seria bom sempre você ter uma empresa que tenha esse know-how, de nunca trabalhar um funcionário só, esse profissional que está ali trabalhando, o colaborador, ele tem a ciência dos perigos, dos riscos, ele tem que ser orientado, tem que ter o PT, que é a permissão de trabalho. Essa permissão de trabalho é muito usada em empresa grande, mas eu vou mencionar aqui que é o seguinte: antes de você iniciar um trabalho de risco, você tem que avaliar os riscos, né? Você tem que fazer uma R avaliando se aquela cisterna ali, ela está tendo vazamento de esgoto, por exemplo, né, que vai contaminar o profissional que vai fazer a impermeabilização, ou se tem risco de desabamento, porque às vezes a cisterna nem sempre é subterrânea, às vezes a cisterna, esse reservatório inferior, ele fica em algum ponto mais alto lá da construção, eu digo na parte baixa, mas sem ser enterrado. Então, esses detalhes envolvem risco, envolve seguro, envolve você ter a parte técnica, a responsabilidade. A responsabilidade do papel, que é RRT, no caso de um arquiteto, engenheiro, que se chama Registro de Responsabilidade Técnica, ou ART, que é a anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro, ela não vale se não for paga. Tem que ser paga. Então, muitos emitem sem pagar. Até os conselhos estão mudando agora, mudaram a forma de emitir. A forma de emitir, ele já diz lá que não bota o número. A partir desse ano, do ano passado para cá, começaram a mudar, para evitar esse falso documento. Muitos faziam isso. Emitia, mas não pagava. Então, para não ter que pagar lá o percentual que é para o conselho, né? E o conselho é o quê? É o que valida esse profissional habilitado, que é o engenheiro, é o arquiteto, é o engenheiro de segurança. Se não tem o conselho, se não tem o CREA, não tem essa habilitação, não tem qualificação para tomar conta desse empreendimento. Os empreendimentos são muito complexos. Os materiais que se utilizam, essas empresas que não estão afim, elas estão afim de lucrar rápido, são empresas que querem lucrar rápido, elas usam material de quinta categoria, né? A tinta de baixa qualidade, a argamassa de baixa qualidade. Aí você vê, depois que ele vai embora, a tinta perde aquela... Estou dando um exemplo aqui da tinta, mas poderia ser outros elementos, cimento, concreto. Muitas das vezes, garagens ficam minando água por baixa qualidade do concreto. Não tem concreto, só tem areia. Aí começa a minar nas garagens, isso é muito comum hoje com esses prédios novos. Então, por isso que a habilitação ali do engenheiro, do arquiteto, do engenheiro de segurança, ele tem 7 anos na área, no ensino superior, para que pudesse chegar a essa técnica. Para você ver, doutora Vânia, como é que depois dessa aula que nós tivemos da arquiteta Aparecida Delfante, a gente ter coragem de contratar o Zezinho da esquina para fazer um trabalho em altura no nosso condomínio? Verdade. Importantíssimo isso, né? A gente saber a qualificação das pessoas, cada um entendendo da sua profissão, do seu trabalho, né? Para ter responsabilidade, até porque tratam-se de vidas, né? Não só aqueles colaboradores, como os próprios condôminos, né? Realmente foi uma aula maravilhosa da Aparecida em relação a isso, né? Muito bom, né, essa complementação dela em relação ao item, né, o Francisco Nazaré. Né? Agora eu vou continuar com você, Francisco. Fala sobre o faturamento anual de 8 mil, né, por ano em relação a um funcionário. Doutora Vânia, só para acrescentar mais um pouquinho, o legal é que depois desse esforço que os proprietários fazem e que os contratados também fazem, as empresas boas fazem, o legal é que fica bonito, né? O empreendimento fica cuidado, você tem uma fachada de qualidade, o patrimônio vai ter muito mais valor na hora de vender,
Você vai ter um imóvel que tem um valor de mercado. Essas obras vão agregar ao valor desse imóvel. Você vai ter, quando for vender, o valor de mercado vai valorizar mais esse patrimônio. Quer dizer, você tem um apartamento todo reformado e a fachada péssima, tudo caindo, tudo mofado naquele condomínio, você só entra e não quer comprar. Não quer comprar porque o prédio está abandonado. Então, eu acho que ali no final, o resultado é muito legal. Eu tenho visto isso. A fachada bem feita, bem pintada, a portaria reformada, e o restante também, né? A parte de funcionalidade desse prédio, caixa d'água, elevador, escada, a parte de segurança de escada. Então, o resultado é muito positivo. Isso que é legal, né? Você ter o resultado no final. Sim, a sua colocação é muito boa, porque realmente quem vai ou comprar ou alugar um imóvel verifica, né, vai ao local, verifica aquele edifício, né, com mais condições, vai ver o imóvel, vai achar que realmente o imóvel está naquelas mesmas condições de horrível, né? Então isso realmente traz desvalorização até o próprio imóvel. Então, cuidar do prédio é um investimento, como você bem colocou, Aparecida. Realmente é de relevante importância as pessoas acharem, não precisamos, né, conservar o prédio. Não só pela segurança, obviamente, mas também por trazer valorização ao seu patrimônio, né? Na hora de vier de se desfazer, seja vendendo ou alugando, com certeza os valores serão de monta que tem uma remuneração satisfatória àquele, né, daquela negociação proposta. Então, realmente, é uma obra bem feita e também trazendo a segurança de todos de forma relevantíssima. E esses conhecimentos aqui nos colocado traz realmente também essas informações para que todos busquem já tem um norte, né? Busquem o porquê, como, quem, saber das NRs e drones, né, coisas que eu acho que é uma prática de mercado. Disso, né, É uma prática que está evoluindo, é uma prática danosa, é uma prática perigosa, é uma prática que coloca em risco a própria obra em si, que coloca profissionais não habilitados, é uma prática que os síndicos fazem a todo momento, é uma prática que é um risco para todo mundo. Tem uma frase que foi do Albert Einstein, né? Não sei se a pronúncia está correta, ele falava resumidamente a seguinte coisa: fazer as mesmas coisas do mesmo modo e ainda almejar obter resultado diferente é a maior prova de insanidade. Então é isso, gente. Se vocês continuarem contratando errado e achar que vai obter o resultado final correto, isso é uma prova de insanidade daquele administrador. Porque o resultado que ele vai ter vai ser desastroso no futuro. Ele tem que ter muita sorte para ele não pagar até com o seu próprio patrimônio pessoal. A mensagem que eu deixo é: cuidado, vocês estão representando patrimônio de terceiros. Se vocês tiverem excesso ou omissão na qualidade de gestores do condomínio, vocês vão, no futuro, arcar com o seu próprio patrimônio pessoal. Por quê? Porque vocês não estavam preparados para exercer aquela função. E se estavam, vocês negligenciaram a sua posição de gestor. Então, quando a gente fala de gestor toda hora, gestor é isso. É contratar profissionais habilitados para fazer o serviço que ele estudou e que ele se aprimorou para isso. Ontem, o nosso presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA me mandou uma matéria e falou assim: olha aí, Nazaré, o que você vem falando. Que eu venho falando que a convenção de condomínio tem que ter obrigatoriamente o responsável técnico, que tem que ser o advogado. Usando para analogia o contrato social das empresas, que só pode ser registrado se um advogado assinar. Só que a condominial, ela é muito mais complexa do que um contrato social. Um contrato social, ele vai regir as regras da empresa.
a convenção condominial vai gerir regras de convívio entre pessoas. É como se fosse uma constituição do Estado, uma constituição de um país. Nós estamos administrando ali um mini país onde a gente está colocando regras. Essa semana me perguntaram assim, doutor, um morador meu não quer usar máscara. O que eu faço? Você multa ele. A base legal é o 1346, parágrafo 3º, inciso 3º. Além de usar por analogia a lei estadual, que, se eu não me engano, é a 8836, que prevê que em locais públicos tem que usar máscara. Pode baixar normas de proteção à vida, de proteção sanitária às áreas comuns. Então, o síndico tem que entender esse tipo de coisa, que ele tem que se assessorar, ele tem que se aperfeiçoar. Nem todo mundo tem o que está tendo dos síndicos. Gente, o mercado condominial na pandemia evoluiu 5 anos em um. Né? Então, eles têm acesso aqui a essa informação de forma gratuita. Gente, que é melhor do que isso? Né? Então, não segue quem não quer e não dá importância a quem não quer. Gente, quer ser síndico? Estude. Se assessore com profissionais multidisciplinares que vão te ajudar a administrar seu condomínio. Caso contrário, vocês vão assinar a prova de insanidade. Porque uma hora pode dar errada. Né? Então, administrar patrimônio de terceiro não é loteria. Administrar patrimônio de terceiro é competência. Né? Se acontecer alguma coisa, mas você tentou fazer a coisa certa, é outro departamento. Então, o conhecimento é a base de tudo. Essa é a mensagem que eu passo para os meus síndicos, que eu tanto amo. Né? Eu amo meus síndicos, eu amo os condomínios, eu amo o mercado condominial. Quando eu falo isso, essas são palavras duras, não é para ofender eles e nem eles deixarem de ser síndico, é para eles se protegerem. É tão somente isso, se protegerem. Muito bem colocado, o Nazaré, mas dizem, né, que é aquele velho ditado, o amigo é aquele que fala o que tem que falar, né, não aquilo que a gente quer ouvir. Então, você, como profissional, está zelando realmente pelos clientes, pelos síndicos, né? Realmente essa sua... Realmente a sua abordagem. Doutor Francisco fala em gestão, e gestão ela é complexa na área de condomínio. O síndico ele não precisa saber tudo. Ele não precisa ser um eletricista, ele não precisa ser um pedreiro, ele não precisa ser um porteiro, ele não precisa ser um técnico em análise da água, né? Vamos fazer uma análise da água. Tem pessoas que vão fazer isso. Mas o síndico tem que estudar, como ele falou, para entender que você parte, às vezes, não só de uma atividade mensal, é anual até, quando você faz uma previsão orçamentária. Estou falando da previsão orçamentária porque nas assembleias, tanto ordinárias como extraordinárias, você vai ter lá as exigências de obra, né, de manutenção. A manutenção, ela tem que fazer parte dessa despesa ordinária. Mas na previsão orçamentária, você tem aí 12 meses para vencer, e com a questão da pandemia foi mais difícil ainda, porque às vezes teve mais consumo de água e tudo mais, e esse síndico, se ele negligenciar, ele vai tornar o condomínio mais caro em algum momento. Então, é importante o síndico ter essa gestão de que ele não é um técnico, mas ele tem que saber procurar, principalmente o advogado. Eu sempre falei, em qualquer circunstância, você precisa de um advogado, qualquer circunstância. Se você nasceu, já está precisando de um advogado. Na relação com trabalhadores de condomínio, na relação com as empresas que vão chegar para fazer manutenção, as empresas que vão te assessorar nessas manutenções de fachada, de obras de portaria, de obras de impermeabilização, de obras de encanamento. Tem questões envolvendo fachada que está relacionada a gás, que está relacionada a incêndio, a tubulação de incêndio, também obra que está vinculada a trabalho em altura. E aí, se você não tiver o advogado para escrever exatamente os termos protetivos, não sei se seria assim,
o termo seria esse, mas de proteger as partes, né, principalmente quem está pagando, que a empresa ela está ali, às vezes, querendo ter o lucro. A empresa séria não deveria ser só assim, né? Só lucro. Mas a gente vê que o mercado está muito cheio dessas pessoas, dessas empresas. Então, a questão jurídica é importantíssima nessa gestão. A gente tem vivido nesses grupos de síndicos muitas questões, questões envolvendo obras, funcionário de obra que se acidenta dentro do condomínio. A gente sabe que entrou pelo portão do condomínio, está no espaço condominial. E se alguma coisa acontece ali dentro, né, esse funcionário que vem de chinelo de dedo, que não tem uma luva, não tem proteção auricular, não tem capacete em obra, às vezes tem que ter um capacete mesmo dentro do condomínio, porque ele vai lidar, ele pode cair, ele pode bater com a cabeça. Já vimos muitos acidentes ocorrendo dentro do condomínio e com situações graves, né? Situações graves. E daí a questão de você ter, o síndico precisa ser um especialista? Não. Ele precisa ser uma pessoa que goste de ser síndico. Ele ama ser síndico. Se não gosta, é melhor não ser, porque vai ter que saber procurar. E a gente criou esses grupos de síndicos, então foi muito legal que existe a autoajuda. Quando você não sabe resolver um problema, a gente vai ali e pergunta a alguém imediatamente, né? Não, procura um especialista, um perito. Muitas vezes você tem que ter o perito para resolver as causas, né, os problemas jurídicos. Você tem que ter um perito na área, um perito mecânico, um perito na área de engenharia, de arquitetura. É bem complexo. Então, o síndico não precisa ser especialista. Ele tem que ficar atento que essa gestão ela tem várias nuances aí. Sim. Não é só você pagar funcionário, não é só você pagar a continha de água. Né? É isso. Doutora Vânia, a senhora permitia dar um gancho no que a Aparecida do Fante falou e fazer uma propaganda, né? No dia 3 de fevereiro, estaremos fazendo o primeiro evento da Comissão de Direito Condominial da ABA, onde eu tenho o prazer de ter a secretária, a doutora Vânia Baeta, que vai estar também apresentando esse evento na plataforma virtual. E o que a Aparecida falou é o tema do primeiro evento da ABA. E o tema é bem sugestivo, eu estou com ele aqui na mão. Fui eleito síndico, o que devo fazer? Né? Então, esse tema é de ordem prática para saber que o síndico tem que saber regras básicas para ele poder entrar. Ele não precisa entrar a fundo porque ele não é um profissional da área. Até nós, advogado, eu e a doutora Vânia, que tem larga experiência, a gente aprende todo dia. Né? Tem tema que a gente tem que aprender, né? Eu, quando tive o pedido do meu colega de Chavala sobre fachada, eu já tinha dado uma palestra em 2019, no 8º Diálogo Jurídico, promovido pelo escritório da Chavala, na CDL, falando sobre fachada. Verdade. Né? Mas eu falei para ele, deixa eu poder pegar a parte técnica com a doutora Aparecida Delfante. E olha o que proporcionou. Proporcionou essa live agora. Então, legal essa troca de experiência. Então, todos para fazerem a inscrição pela aba, no nosso evento, e vai ser também um bate-papo bastante gostoso para a gente falar sobre o básico que alguém quer ser síndico. Se ele quer ser síndico morador, se ele quer ser síndico profissional, é uma profissão que está crescendo, é uma profissão lucrativa, é uma profissão que pode sustentar sua família e ser síndico, sim, de forma honesta, de forma que tenha capacidade para tal. Então, isso aí, eu creio... Doutor Francisco, só um detalhe no síndico profissional, o condomínio não deve entregar, de fato, toda a gestão. Deverá sempre ter um subsíndico e um conselho, né? Para que esse síndico externo, ele não seja... que o prédio fique só na mão dele. Né? É importante que o conselho seja atuante, que eu tenha um subsíndico. Concorda? O senhor concorda com isso?
Inclusive, nós estamos defendendo, eu e o doutor Francisco Egito e toda a Comissão de Contabilidade Condominial do CRCRJ, defendendo a criação do Conselho Fiscal Profissional. Né? Porque se existe o síndico profissional, nada mais do que ter o Conselho Fiscal Profissional. Porque senão vai ter uma desigualdade de informações e de conhecimento. E que, na verdade, é outro tema bastante interessante, doutora Vânia, é debater sobre a criação do Conselho Fiscal Profissional. E também será uma equipe multidisciplinar. Contador, advogados, administradores, né? E por que não arquitetos e engenheiros, para poder avaliar com o Conselho Fiscal se aquela obra foi bem feita. Então, é mais importante em condomínio, gente. Gente, condomínio é o futuro de todos. Condomínio nunca vai acabar. E cada dia a gente descobre que uma profissão pode prestar serviço para o condomínio. Então, condomínio é maravilhoso essa área. Né? Doutor Francisco, existe prédios... Às vezes a gente tem uma mentalidade de condomínio partindo da onde a gente mora, né? Eu moro num prédio que tem 18 andares, mas existem condomínios verticais, horizontais. Quantos condomínios são horizontais com 20 casas, com 10 casas, né? Principalmente na área oceânica, onde tem a parte de que você tem mais espaço, eles constroem muitas casas. E também condomínios hoje que estão muito profissionalizados. Ele tem uma parte administrativa, ele tem um zelador, mas ele tem um administrador dentro do condomínio. Às vezes condomínios com 3, 4 blocos. Então é complexo essa realidade. Daí a importância do que o senhor está falando. Isso aí. Então, condomínio é uma grande coisa, devemos estudar, devemos evoluir, devemos dar graças a Deus que temos uma doutora Vânia Baeta, que está aí dedicando o tempo dela de forma gratuita, né, a levar mais um pouco de informação aos nossos amigos síndicos e aos outros profissionais, né, aos arquitetos, aos empreiteiros, aos contadores, aos advogados. Até tem advogado que eu vejo que me liga, que é aquele advogado cascudo, que já militava em outra área, mas está fascinado por condomínio, né, com o amor e a fascinação pelo condomínio. Então, isso é muito legal. E rendo aqui a mesma homenagem à doutora Vânia por abrir esse espaço para a gente falar um pouco mais da nossa paixão. Eu também agradeço, Francisco, e a Aparecida também, porque vocês também estão dispondo do tempo de vocês e do conhecimento para nos enriquecer sobre esse tema, né, que é dificílimo, ao meu entender. E também quero dizer que quem fará a palestra no dia 3 de fevereiro será o doutor Francisco Nazaré, né? Eu serei só a mediadora, né? Mas fico muito honrada em ter essa participação também. Falou-se do faturamento anual de 81 mil funcionário, que era normal fechar, se era normal fechar contrato acima desse valor, fechar o valor com engenheiro e colocar vários funcionários sem habilitação e sem carteira de trabalho, né? Mas também eu queria que o doutor Nazaré... Gente, esse é o fechamento para brilhantar ao nosso encontro, ao nosso bate-papo. Se agir tudo da forma da lei, contrato bem feito, profissionais habilitados, tudo bonitinho, o sinistro vai ser mais um lamento, porque ninguém quer sofrer um sinistro, mas vai ser resolvido com muita facilidade. Por quê? Estamos dentro da lei, cumprimos a legislação, tiramos as licenças devidas, contratamos os profissionais habilitados, fizemos o contrato adequado onde tem direitos, obrigações, valores e prazos. Contratamos o seguro de forma adequada, com valores adequados, com responsabilidades adequadas, com as ISs adequadas. O que é IS? Importância segurada. O sinistro não vai ser problema. Não fizemos nada disso. Aí passa a ser um grave problema. Aí o sinistro, quem que vai arcar? Quem foi omisso, quem foi negligente, quem não buscou assessoria, quem não fez nada certo. O síndico visa somente o preço, só visa contratar o Zezinho da esquina, porque o Zezinho da esquina já faz há 10 anos obra lá no condomínio dele, nunca deu problema. Aí tem que ser bastante religioso e pedir a Deus para nunca acontecer o sinistro. Porque se acontecer, vai pagar caro
vai pagar com o seu patrimônio pessoal, os seus condôminos vão ter que fazer taxa extra para pagar a incompetência daquele que não fez a forma correta. E vai pagar advogado caro, porque advogado para reparar é mais caro do que aquele que faz a prevenção. Sim, então, sim. gente, resultado final. Sinistro não é problema de quem cumpre a sua obrigação. É apenas um operacional dentro da seguradora. Ok? Perfeito. Obrigada, então, em falar realmente em caso de sinistro, realmente tendo toda a regularização, não é problema. Né? Então, dentro do nosso horário aqui estabelecido, eu fico muito agradecida à presença de todos, a discorrer realmente sobre todas as colocações que vocês fizeram, né? E aqui eu queria, Aparecida, que você me falasse também um pouquinho do condomínio 40 graus, né? Em que você também faz também essas exposições, né, de forma gratuita de conhecimento jurídico a todos aqueles também que assim entendem necessitar, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, meus queridos amigos, né? Foi um aulão, né? Aprendi muito, com certeza teremos renovação aí do convite para um próximo webinar com outros temas. O canal aqui está à disposição de vocês, que com certeza teremos outros temas que também serão de grande valia para mim também e para todos aqueles que estão nos assistindo, né, a qualquer momento que eles possam, porque estará gravada esse webinar gratuito no meu canal do YouTube. Então, Aparecida e Nazaré, muito obrigada mais uma vez. Fico muito feliz em tê-los aqui comigo. Importante quando ele disse que o seguro ele tem que ser adequado, que às vezes o seguro ele é feito com baixo valor. Você acha que nunca aconteceu aqui, nunca vai acontecer. Ó, seguro, morreu de velho, muitos falam, né? Morreu de velho. Mas não morre não, cara. Geralmente, a gente tem visto, tem muitos casos, às vezes não é divulgado, que acontece incêndios, né? Em condomínio, muito incêndio em condomínio. E esse sinistro, se você não tiver um seguro adequado no valor proporcional, se for muito baratinho, não vai cobrir. Então você vai ter esse passivo. O passivo vai ser alto para quem está morando naquele condomínio, né? Ou às vezes vai ocorrer o sinistro lá na frente com outro síndico, com outros moradores, né? Ele vai deixar esse passivo para 10 anos, 5 anos, né? Acontecer de ter um pilar se deteriorando por conta de infiltração. Isso é um exemplo. Não é um sinistro imediato, assim, que caiu e machucou, mas é um efeito, é um sinistro a longo prazo. Porque se aquele pilar romper, vai também acontecer ali um sinistro. Sim, é verdade, Aparecida. O valor da pólice tem que ser avaliado pelo conselho, tem que ser avaliado com seriedade pelo condomínio, não só pelo síndico, pelo subsíndico, por uma assembleia. Esse valor do seguro é importante. Senão não cobre as despesas. Né? Às vezes você tem um sinistro que você precisa para cobrir aquilo 300, 500 mil, 1 milhão. E às vezes até a reconstrução do prédio, se for o caso. E se você não tiver uma pólice boa, não vai cobrir. Sim, é verdade. Não vai cobrir, né? O sinistro. Sim. Essa complementação da doutora Aparecida Defante para as colocações jurídicas do doutor Francisco Nazaré em relação a essa última pergunta, em caso de sinistro, se é problema. Mas sabemos que tudo direitinho, correndo, não há problema, como foi esclarecido não só pelo Nazaré, como pela Aparecida. Né? Mas me repetindo então, né, eu mais uma vez agradeço a colocação de vocês, o tempo discorrido, né, é uma honra tê-los aqui conosco, brindando com todas essas informações técnicas que é de forma especialista. Eu, apesar do tempo que tenho da advocacia,
a imobiliária, pouco eu vi discorrerem desse tema, que foi essa webinar de hoje, né? Contratação de empresa de reforma de fachada nos condomínios. Situações muito técnicas, falas muito técnicas, que nos enriqueceram. Eu também não tinha todos esses conhecimentos, realmente também estou aprendendo, como o Francisco Nazaré falou. Todos estamos aprendendo, é de grande relevância, né? Então, faço aqui as minhas colocações para passarem, então, as considerações finais de vocês, tanto Nazaré quanto Aparecida. Acredito que o convite seja já aceito para uma próxima, disponibilizando aí de outros temas também energizantes como esse que o Francisco Nazaré nos brindou, né, que esse tema foi ele que nos trouxe, a contratação de empresa de reforma de fachada nos condomínios, né? Então, e mais ainda, não deixem de assistir essa palestra, essa webinar, que será também do dia 3 de fevereiro, em que nós teremos o palestrante, o Dr. Francisco Nazaré, e eu estarei como mediadora. Né? Mas é sempre muito gratificante estar com os nossos colegas, com essas informações todas. Mais uma vez, então, Aparecida, queria que você abordasse um pouco desse teu canal, né, como já dito anteriormente, até para que as pessoas que venham a se interessar possam buscar esse conhecimento com você, né? E também o Dr. Francisco Nazaré nas mídias sociais, que é muito atuante, e está sempre trazendo bastante informações para a gente, técnicas jurídicas. A doutora Aparecida aqui nos brindou com a parte mais técnica, por ser arquiteta, mas vimos da grande experiência que ela tem, que nos enriquece aí com esses NR. A gente montou esse programa Condomínio 40 Graus exatamente porque a gente ama lidar com essa questão, né? E eu tenho a companheira Angélica, da equipe médica, ela lida com a questão dos treinamentos em relação aos funcionários, fazendo PPRA, PCMSO, que é a parte de medicina do trabalho, e a gente juntou essas formações. O doutor Francisco está muito presente, com os outros advogados, tem participado constantemente, doutor delegado com a parte de segurança, também nos assessorando nessa questão da segurança de treinamento com funcionário. E aí nós criamos esse programa, tem sido um sucesso, porque a gente está tratando com também, não é no achismo, né? A gente está trazendo informações relevantes, porque cada um tem uma formação, então cada um vai abordar um pouco a questão do condomínio, de segurança, a parte jurídica com o doutor Francisco, a medicina do trabalho com a Angélica. A gente vai fazendo esse link entre essas formações e trazendo empreendedores. Nós estamos trazendo pessoas que são ligadas a condomínio, ligadas à manutenção de elevador, à parte elétrica, a síndico externo, profissional, a parte de administração de condomínio, né? Então, tem várias pessoas que estão chegando e estão ali seguro. Levamos também uma empresa de seguro muito bacana que nos deu uma aula, deu um show em relação às informações sobre seguro condominial. E aí, nisso a gente vai aprendendo, lógico que a gente acaba aprendendo ali bastante coisa, mas está esclarecendo a população, está esclarecendo a população de condomínio, e todos nós, de certa forma, estamos habitando, né? Habitamos a cidade. O litoral é muito verticalizado, nós temos muitos condomínios, tanto horizontal como vertical. Isso, acho que tem contribuído a fazer o que eu disse lá atrás, a melhorar, a ficar bonito, a ficar seguro. Você tem um elevador seguro, você tem uma escada segura, você tem uma questão aí sobre segurança internas dentro do condomínio, que a gente vem abordando bastante nessas entrevistas com essas pessoas que estão entrevistadas, que a gente tem tido esse retorno. O síndico fala: olha, vem cá, já visitei alguns, olha o que eu fiz no meu condomínio. Então, o surtido efeito. Então, acho que é um trabalho para melhorar as condições de vida das pessoas, embelezar sim, ficar mais bonito, ficar com a fachada mais apresentável, não ter aquele aspecto sujo, não ter aquele aspecto de abandono. E aí a gente está evoluindo. Isso que eu acho importante. A gente está se juntando e está evoluindo, né?
tanto nos trabalhos como nas relações entre nós, entre as pessoas. Eu acho que é isso. Uhum. Eu quero agradecer bastante esse momento, porque para mim foi especial, estou aqui também aprendendo. Quero agradecer bastante essa oportunidade. Tá bom, doutor Francisco? Ok. Perfeito. Gente, a cada dia que passa e eu tenho um convite desse da doutora Vânia, o meu coração enche de esperança, enche de amor pela profissão e enche de amor Doutor de dias Francisco? melhores para o nosso Brasil, né? Eu sou grupo de risco, né? Eu sou hipertenso, então eu estou ficando guardadinho em casa. Graças a Deus eu sou um privilegiado que eu consigo exercer minha profissão mesmo estando em casa, né? Hoje eu acordei 8 horas da manhã, quando eu vi já era meio-dia, né? Já tinha atendido inúmeros síndicos, já tinha resolvido problemas no escritório, já tinha resolvido tudo, né? Pedimos a Deus a recuperação de todos os que estão enfermos, em especial as orações dedicadas ao nosso presidente da Comissão de Direito Condominial da capital, doutor Alexandre Franco, que está acometido pela Covid-19, a plena recuperação dele. A plena recuperação do nosso grande amigo delegado José Paulo Pires, que também é um dos apresentadores do Condomínio 40 Graus, né, delegado daqui da DPCA de Niterói, que também está cometido do Covid-19. Graças a Deus, ele está assintomático, né? Graças a Deus, o pai dele acabou de ser curado com 82 anos, esteve internado e foi curado. Isso é uma dádiva de Deus, né? E tô doido, doutora Vânia, para a gente fazer aqueles nossos encontros de botar 200 pessoas na OAB, né? De cheio, convidar os amigos, bater papo, né? Aquele coffee break. Tô doido para fazer um evento da ABA, né? A gente reunir com a ABA Nacional, fazer congresso, né? Se Deus quiser, no segundo semestre a gente vai estar pronto para isso, né? E mais uma vez, muito feliz com o convite, né? Espero que a gente tenha passado humildemente o nosso conhecimento para todos aqui, né? Muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez, doutor Francisco Nazaré, doutora Aparecida Defante. Com certeza foi um brilhantismo esse webinar hoje, né, suas colocações, colocação da Aparecida, que os nossos colegas se restabeleçam rápido, a todos também que estão enfermos tenham a sua cura e que a gente passe, né, o mais rápido possível por tudo isso que nós estamos aí passando, e vamos nos cuidando, né, cuidando da gente, cuida dos outros, né? Então, espero que todos aqui que estejam assistindo tenha sido um webinar enriquecedor de conhecimento para todos, né? Até a próxima com os colegas Francisco e Aparecida, né? Que todos realmente tenham a proteção e que o cuidado é acima de tudo, né? Realmente, eu fico muito feliz com todas essas ponderações e colocações. E vamos nos cuidando, vamos cuidando uns dos outros e continuando aí a nossa seara, não só profissional, de trazer também conhecimentos de forma gratuita e que seja realmente de grande utilidade para quem dela vier a precisar, ou até conhecimentos mesmos teóricos e técnicos de que pelo menos já sabem, né, aqui com esse webinar, como recorrer e de que forma recorrer, né? Então, a Aparecida, sempre o canal estará aberto, Francisco também, sabe que o convite várias vezes já foram renovados aqui, também entre nós. Até a próxima. Até a Prazer, foi um prazer imenso. Também uma satisfação enorme tê-los aqui, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada por tudo, para todos também que estão nos assistindo, obrigado pela presença, obrigada Francisco, obrigada Aparecida mais uma vez, né? A gente não deve cansar nunca de agradecer essa gentileza toda, os conhecimentos disponíveis. Até a próxima. Né? Abraço, obrigada.